Momento de reflexão da palavra de Deus. Nós vamos agora ler o livro de Atos, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Lá no versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Essa é uma passagem muito conhecida da igreja. Saulo, um homem que tinha um único objetivo: capturar todo aquele que se dizia seguidor de Jesus. Ele também esteve presente na morte de Estevão. A qualquer custo, Saulo queria prender o maior número de pessoas porque ele acreditava que os discípulos estavam espalhando mentiras e induzindo o povo dizendo que Cristo estava vivo. O desejo dele era desmascarar a igreja de Jesus porque ele achava que o próprio Jesus não passava de um charlatão, de um falso profeta. Até que Saulo estava a caminho de Damasco para prender os cristãos de lá. E foi ali pelo caminho que ele viu uma forte luz que o deixou cego por 3 dias. Ele também ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. A vida de Saulo foi transformada a partir daquele momento. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele chegou na história de um jeito e saiu de outra forma. Ele havia chegado como Saulo e saiu dali como Paulo. Ele chegou como Saulo, sem o Espírito Santo, e saiu dali como Paulo, cheio do Espírito Santo. Porque a questão não é como começa, e sim como termina. O mesmo deveria acontecer com a gente também. Quando entramos na presença de Deus, de um modo, deveríamos sair diferentes, transformados pela presença gloriosa do Senhor, transformado por sua palavra que tem o poder de mudar a nossa história. Para quem gosta de ler os evangelhos, vão ver que aonde Jesus passava, multidões o rodeavam e o seguiam. São raros os momentos em que Jesus estava sozinho. Os evangelhos nos mostram que multidões ficavam admiradas com a mensagem de Jesus. Eles ficavam maravilhados. Mas parece que essa não é a realidade de muitos hoje. Porque muitos ouvem a palavra de Deus e parece que nada muda, parece que nada acontece. Dentro da igreja, nós pulamos, sorrimos, louvamos ali dentro daquele ajuntamento, ouvimos a palavra, damos glória a Deus, e quando o culto termina e as luzes se apagam, aí voltamos para uma realidade que parece não ser aquela que havíamos vivido. Parece que voltamos para uma realidade onde as lutas, as tristezas, o choro, a dor, o desânimo, o cansaço espiritual, onde há um desgaste emocional, um desgaste psicológico e espiritual também. Parece que tudo isso nos faz esquecer daquele momento de alegria que estávamos vivendo. Jesus diz assim em Lucas 11:28: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Se a palavra de Deus diz que somos mais felizes, então por que a nossa realidade é outra? Por que será que muitos entram na presença de Deus e ouvem a sua palavra e saem da mesma forma? Então o Espírito Santo me faz lembrar da parábola da semeadura. Ele diz que quando alguém ouve a mensagem, mas não entende, o diabo vem, arranca aquela mensagem que havia sido semeada em seu coração. Existem outras pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas como ela não criou raiz, ela permanece por pouco tempo. E quando surgem as tribulações, vêm as perseguições, a pessoa abandona aquela palavra. E tem aqueles que a palavra se torna infrutífera por causa das perseguições, das preocupações, dos enganos e do dinheiro. Isso sufoca aquela palavra. Mas Jesus já havia nos avisado que no mundo teríamos aflições. Mas nos disse também para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E olha que legal! Que se ele venceu o mundo, tenha convicção de que você vai vencer também, porque a palavra de Deus diz que
Todos os que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Em Romanos 8,37. Mas eu quero que você entenda que Jesus pode mudar essa nossa realidade. Ele pode mudar essa nossa história. Ele pode mudar o cenário do qual vivemos. Por isso, não tenha medo das suas lutas. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo das guerras que são travadas diariamente, porque a palavra de Deus diz assim para você. Em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Se cabe um conselho, siga também o que diz lá em Provérbios 23:12. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. E aí, você será como aquela pessoa que recebe aquela boa semente que é lançada naquela boa terra, que ouve a palavra, aceita e dão frutos, uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa falar ao seu coração, que essa palavra venha te trazer ânimo, em nome de Jesus.